Dando sequência, então, ao nosso ciclo de conferências sobre ufologia esotérica, né? O nosso seminário sobre ufologia esotérica, o tema que nós vamos abordar agora é os verdadeiros motivos dos raptos, abduções, implantes e a história sobre mudanças genéticas realizadas pelos seres extraterrestres no atual período. Ok? Então vamos lá. Eu vou iniciar contando uma história para vocês de fatos verídicos, né, investigado ao longo da chamada ufologia casuística. Durante grande parte da experiência ufológica, hoje diminuiu bastante, né, mas por volta da década de 50, da década de 60, os seres extraterrestres começaram a fazer, né, uma série de experiências com os seres humanos. Ou seja, começaram a surgir muitas atividades ufológicas no mundo. Tá? Principalmente como se tivesse sido inaugurado um novo período para a humanidade. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Segunda Guerra Mundial termina com uma explosão de 2 bombas atômicas, é como se um novo ciclo, um novo período estivesse inaugurado para a nossa civilização, para a nossa humanidade. E os ETs resolvessem agora, eles vão intervir de uma maneira mais coesa, mais consistente diante da nossa civilização. Existia um fenômeno muito interessante durante a Segunda Guerra Mundial. Existia um fenômeno que acompanhava os aviões, né, os caças aliados, os aviões bombardeiros, né, chamado de Foo Fighters. Caças de fogo, ou caças fantasmas, um negócio meio assim. Tem até uma banda de rock com esse nome agora, né? Mas era um fenômeno seguinte, presta bem atenção. Tinha lá a esquadrilha, né, dos aviões de guerra e, de repente, esses aviões relatavam bolas de luz luminosas, várias, que começavam a seguir esses aviões. E, constantemente, os pilotos da Força Aérea, da RAF, das Forças Aliadas, relatavam esses fenômenos, com extrema velocidade, seguindo. Eles acreditavam que era alguma arma secreta alemã. Ok? Alguma arma secreta alemã. Só que esse fenômeno ele tinha umas características muito loucas. Essas bolas tinham uma velocidade tão incrível que eles calculavam às vezes bola de 1 metro de diâmetro. Então, eles falavam, mas com uma bola de... O que deve ser isso, né? Que tipo de arma secreta alemã poderia ser? E essas bolas tinham uma característica muito interessante para eles chamarem de caças fantasmas também. Porque às vezes essas bolas seguiam, desapareciam, rapidamente iam voltar. Mas às vezes tinha algumas bolas que faziam o seguinte, ó. Elas vinham de propósito em ritmo de colisão com o avião. Vinha na frente, o cara tentava desviar e aquele negócio vinha em cima, vinha em cima, como se fosse chocar. No entanto, quando chegava o impacto, não acontecia absolutamente nada. Essa bola, ela simplesmente entrava dentro do avião, passava por dentro dos pilotos, todo mundo e saía pela cauda e ia embora. Totalmente como se não fosse uma matéria densa. Ela atravessava a fuselagem do avião sem causar acidente nenhum para o avião, sem quebrar nada. É como se fosse uma luz transparente que vinha, uma bola de luz, e ela atravessava essa parede aqui, por exemplo, e continuava, ia embora. Os pilotos relatam, aqueles grandes caças que tinham aqueles bombardeios, os grandes bombardeios, que quando a luz atravessava, passava por meio deles assim, ia embora e saía pela cauda. Ou seja, essas incursões eram constantes e certamente de forças superiores.
No meu livro Física Quântica e Ufologia, eu faço uma descrição detalhada sobre esse fenômeno e tento dar uma explicação técnica do que eram essas bolas luminosas. Tá? Essas bolas luminosas eram de matéria menos adensada. Era, na verdade, uma projeção holográfica em 3 dimensões de tecnologias avançadas. Seres que operavam, a explicação fantástica é essa, você quer ver? Ó, presta bem atenção. Está lá a Terra, imagine aqui as dimensões, certo? Nosso plano lá. Você imagine aqui, numa determinada ponto, uma base operacional extraterrestre, altamente sofisticada. Hoje, por exemplo, a nossa tecnologia de cinema, ela evoluiu bastante. Antigamente nós pegávamos um projetor, projetávamos numa parede, né, em preto e branco, né, as imagens passando, não tinha nem som. Porque foi mais difícil colocar o som do que fazer a imagem em movimento. Olha que louco, né? Porque gravar o som, tecnologicamente, era mais difícil do que produzir uma imagem em movimento, fazer o filme. Depois nós colocamos o som no filme, porque antigamente o cinema era mudo, né? Depois passou a ter o cinema falado. E depois, com o passar do tempo, a gente coloriu os filmes. Saiu do preto e branco, entramos no filme colorido, cinemascope, aquela coisa toda. E depois, o advento da televisão. Ou seja, nós conseguimos transmitir imagens ao vivo à distância. Está vendo nas nossas TVs? Vocês vejam, né? Nossas TVs eram um trambolhão aqui em casa lá. Agora nós estamos com uma tela fininha, plasma, LCD, tudo colocado como um cinema em nossa casa. O futuro da tecnologia nossa é criar imagens holográficas, ou seja, imagens geradas em 3 dimensões e projetadas no espaço. Não será projetada mais numa tela. Ou seja, nós entraríamos igual o holodeck. Já viu o holodeck da Enterprise? Alguém já viu o holodeck da Enterprise? Assistiu o filme da Jornada nas Estrelas? Nova geração, principalmente, né? Que o cara tem uma sala lá que ele cria uma realidade virtual, tudo em 3D, as pessoas andando, funcionando. Então, imagina um projetor desse avançado que projeta uma imagem no espaço em 3D, essa imagem anda, movimenta-se, projeta uma pessoa que anda, movimenta, e você pode ver, você está aqui, você anda em torno dela, assim, como se ela fosse um ser real até. Passa a mão nela, você passa a mão dentro da imagem, é uma imagem. Olha, é luz, é um complexo de luz, né? Então, imagine ciências muito mais avançadas, extraterrestres, tecnologias muito mais avançadas, como esses caras já processaram as imagens. Então, eles teriam a capacidade de estar nessa dimensão aqui, ó, nessa dimensão, e dessa dimensão, eles lançarem uma imagem materializada aqui, no espaço. A imagem aparece aqui, parece uma bola de luz. E essa bola de luz, eles movimentam ao bel prazer deles, com a velocidade que ele quer. E como não é uma matéria totalmente densa, é uma imagem, os caras atravessam por dentro do avião e vai embora. Né? E pode dar tiro, você não vai matar porque não tem ninguém para ser morto, não vai derrubar isso aí, você não vai derrubar essa tecnologia. E a hora que eles enchem o saco, desliga o projetor, a imagem some. E ninguém fica caçando, né? Como a gente pega uma lanterna, por exemplo, se você pegar uma lanterna, por exemplo, e projetar numa parede, aí você faz essa brincadeira, pega a lanterna e faz assim com a mão. A imagem não faz super rápido, aqueles movimentos bem malucos? É isso que ele faz com a gente. Ele fica brincando com a gente lá. Então, um dos motivos principais desse evento foi fazer com que as inteligências desta época acordassem. Olha, vocês não estão só. Quando terminou a guerra, quando os Estados Unidos invadiram a Alemanha, existia uma força de frente, que eles chamavam uma força-tarefa, porque eles tinham que levar o primeiro exército que fosse adentrar, eles tinham que buscar
todo o material secreto, raptar cientistas, não podia matar cientistas. Então a invasão ela teve que ser coordenada, porque os americanos e os russos tinham muito interesse em quem ia pegar essa parte científica e tecnológica da Alemanha e levar embora para o seu país. Inclusive os cientistas, os melhores cientistas. E o exército, então, de invasão ia junto com vários cientistas, com técnicos que iam juntos para investigar o que tinha que ser relatado, capturado, levado. Inclusive as bombas V2, todo o projeto das bombas V2. O próprio Wernher von Braun foi raptado pelos Estados Unidos, levado pelos Estados Unidos, com grande parte dos foguetes V2 foram levados pelos Estados Unidos. Por isso que o projeto Apollo subiu no céu, né? Por causa do von Braun. Se não tem o von Braun, o homem não chega à Lua. Né? Os cientistas de foguetes. E os aliados foram direto nos arquivos alemães para tentar achar essa arma secreta aqui, ó. E qual não foi o espanto quando eles encontraram os documentos desse mesmo fenômeno e os alemães acreditando que era arma secreta inglesa? Nenhum dos dois imaginavam que era de origem extraterrestre, ou que era uma coisa que na época eles nem passavam pela cabeça. Mas o mistério ficou completamente envolvendo os dois países. Ou seja, isso era uma força de fora, operando. E após então, essas aparições em 1947, com essa era moderna dos exploradores, onde existe uma avalanche muito grande de aparição de OVNIs no mundo, principalmente os contatos de primeiro grau, com certeza eles operavam dessa maneira, através de imagens holográficas. Motivo, porque nós estamos aqui para falar quais os verdadeiros motivos, né, de toda essa fenomenologia. Então vamos pensar no seguinte. Se nós imaginarmos que os ETs que estão operando aqui são exatamente o nosso comando superior, não é uma coisa que veio de fora, é algo que são raças e inteligências extremamente compromissadas com toda a ordem planetária. Então, o projeto Terra ele tem fases. Quando nós saímos dessa fase, ou seja, da Segunda Guerra Mundial, inauguramos a era nuclear, e em 1949 os russos explodem sua bomba atômica, a humanidade estava caminhando para o seu próprio fim, para a sua própria autodestruição, para a Terceira Guerra Mundial, a maior de todas as guerras e a maior de todos os conflitos. Então os ETs, de alguma forma, começaram uma operação de chamado. Isso eu vou considerar, na minha visão, a primeira manifestação avatárica. Porque veja bem, o que vem a ser, num conceito mais cósmico, uma manifestação avatárica? Os avatares, eles vêm à Terra de tempos em tempos, em épocas especiais, para fazer um chamado. Eles não vêm para consertar o planeta. Por exemplo, Jesus e Buda. Você pega Buda na Índia, para aquela cultura, Jesus para a cultura do Oriente Médio. Esses indivíduos, você pode notar que eles não mudaram um A. O mundo continua o mesmo, a sociedade continua a mesma, a guerra, conflito e tal. Então você vai perceber que o papel desses avatares, desses indivíduos, é fazer um chamado para a luz. Ou seja, aquelas pessoas que estão no nível de compreender, de entender, que já passaram por um processo kármico bastante doloroso, está na sexta, sétima reencarnação, aquela coisa toda, essas pessoas, elas ouvem esse chamado avatárico e se liga, se toca. E começa a separação do joio e do trigo. É como hoje. Quem são os espiritualistas hoje? Quem são os materialistas hoje? Quem faz a guerra hoje e quem está buscando a luz? Vocês estão buscando a luz por um chamado. De alguma forma vocês ouviram, vocês se tocaram e internamente vocês sentiram a necessidade de. E o cosmos faz o chamado de todas as formas, para todo tipo de gente. Então eu considero, por exemplo, esta manifestação cósmica superior de
raças extraterrestres como o primeiro chamado da era moderna. Essas simplesmente as luzes no céu já provocou no ser humano e na psique da humanidade, né, exatamente aquele conceito: nós não estamos sós. Né? Então, muita gente, mas muita gente mesmo, começou a se interessar em investigar esse fenômeno. Isso é atender o chamado, já ficou ligado, interessadíssimo. E eu conheço tanta gente, mas tanta gente, que começou a pesquisar ufologia pelo modo materialista. E ao longo do tempo foi se transformando num ser espiritualista, devido à dimensão que o fenômeno provoca. Pra vocês terem uma ideia, tem um indivíduo, um casal famoso, que ele era um dos papas da ufologia científica na década de 60, 70, chamado o casal Jacques e Janine Vallée, ou Jacques Vallée. Ele era um físico. E os congressos de ufologia, então, nossa, ele era chamado, porque ele era físico, um dos primeiros físicos a falar sobre esse assunto, tal, né, internacional, já esteve no Brasil esse cara várias vezes. O primeiro livro que ele escreve é um livro de ufologia totalmente científico, casuístico. Aí ele faz o segundo livro, terceiro livro, o quarto livro. Quando ele chega no quinto livro da carreira dele, o livro dele é totalmente esotérico e místico. Resultado, a ufologia científica tira ele de lado. Não, esse cara já não serve mais para nós, já mudou a sua visão. Mudou. Vocês estão entendendo? Porque, na verdade, todo indivíduo que investiga profundamente e seriamente o fenômeno começa a perceber todas as suas nuances. E aí percebe que está diante do maior mistério de toda a humanidade. Está muito mais além do que o Espiritismo pode nos mostrar, do que toda essa coisa. Por quê? Porque você está lidando com o quê? Com um nível de tecnologia, um nível de consciência, um nível de força jamais imaginado por todos nós. Então, essas inteligências que são o próprio comando planetário Terra, o próprio comando é que cria essa fenomenologia. Ok? Muito bem. 2. As abduções. As abduções e os contatos de terceiro grau e quarto grau, né, começaram a acontecer. Tinha uma situação extremamente interessante. Prestem atenção na história que eu vou contar para vocês. Isso é verdadeiro. Alguém já ouviu falar no famoso caso George Adamski? É famoso na história da ufologia. Por quê? Vamos lá. Quem foi George Adamski? Né? George Adamski foi um indivíduo contatado nos Estados Unidos na década de 60. A história dele aconteceu mais assim. Presta bem atenção, vocês vão dar risada na situação. Você já viu falar em Monte Palomar, na Califórnia? Hã? Monte Palomar? Monte Palomar, na época, e ainda hoje, né, possui um dos maiores telescópios do mundo. Tá? Possui o grande Big Eye, é um observatório, é uma rede de observatórios, são várias cúpulas, e num deles está localizado o maior telescópio do mundo na época, o chamado Big Eye, que demorou 15 anos para ser construído. E quem era o diretor desse observatório aqui era exatamente o Hubble, que depois de falecido ganhou o nome desse telescópio orbital, né, o telescópio Hubble.
E a elite intelectual, inclusive Einstein subiu muitas vezes nesse observatório aqui, com o pessoal. Isso aqui era um dos centros mais famosos de observação de galáxias, da teoria da Big Bang, sabe? Aquela grande discussão da física na época. Então, a genialidade intelectual que observava o cosmos, o céu, a astrofísica, a astronomia estava aqui. A 3 quilômetros abaixo, aqui, existia um restaurante com o seguinte nome, Palomar Gardens. E o dono desse restaurante, esse restaurante servia aos astrônomos, servia aos visitantes, porque aqui tinha gente, aqui a gente estava 500, 600 pessoas. Isso era um centro mesmo, uma universidade, um centro avançado do Caltech. Aí era, na verdade, o campus avançado do Caltech, do Centro de Tecnologia da Califórnia. Tá? Da Universidade da Califórnia. E esse cara era o dono desse restaurante aqui. Todo mundo vinha comer aqui, tomar lanche, tomar café. O pessoal que subia, parava aqui, para depois ir para lá. Muito bem. Esse cara, ele se considerava um astrônomo amador, ele tinha um telescópiozinho. Gente, os caras aqui estavam olhando galáxia distante, universo, não sei o que. O que aparecia de disco voador aqui na região, de UFO voando, e esse cara fotografava, pegava o telescópio dele, via e tal, filmava, e os astrônomos davam risada dele o tempo todo. Os caras olhando lá na ponta da galáxia, o negócio aqui do lado, ele nada via. E a coisa foi andando de tal forma, que esse indivíduo, George Adamski, um dia ele vem para o deserto aqui próximo, vai com o telescopinho dele e a nave vem e desce. Pousa no chão. E desce o ET de dentro da nave. Trocamos ideias com o George Adamski. E conversa. Um humano, né, bonito, desse tipo, né? Do Carran, tipo do pessoal do Astrachan, macacão azul, tal, pá, bonitão, cabelão loiro, comprido. E leva umas ideias com ele, tal. E fala assim, bom, vamos dar uma volta. Vamos embora, entrou no disco voador e foi. Passeou. E ele tem todo um discurso, toda uma mensagem recebida, não foi um contato. Ele fez várias viagens dentro dessa nave. Fez várias viagens. Vocês podem procurar na internet, se vocês quiserem mais informações, aprofundar nesse caso, vai na internet. Teve livro aqui no Brasil sobre o caso George Adamski. É um caso clássico na ufologia. Agora eu pergunto para vocês, por que o ET escolheu esse cara para dar o contato e não essas inteligências que estavam aqui? Esses dois motivos. Na verdade, os seres extraterrestres não estavam a fim de fazer uma intervenção do jeito que vocês querem. Se ele vem e dá um contato para aquelas inteligências, pronto, melou o planeta. Aqueles são as autoridades científicas e intelectuais do mundo. Imagine eles chegando, falando, olha, nós tivemos aqui contato com as inteligências extraterrestres, vieram conversar conosco. Pronto, o mundo muda. Muda o paradigma planetário, muda o karma planetário, muda tudo. Os ETs estavam a fim de chamar a atenção da humanidade, mas não fazer esse tipo de intervenção direto com as grandes autoridades desse país, ou do planeta. Entendeu? Pelo aspecto kármico da civilização. O objetivo é apenas fazer um chamado, não a intervenção direta como nós queremos, como nós gostaríamos. Desce em praça pública, mostra-se para todo mundo, né? Vai falar com o presidente americano, vai falar com o presidente russo. Não, ele escolheu o George Adamski. Aí o que acontece? Esse cara vai escrever um livro, vai passar uma mensagem, tudo que foi feito, tudo que aconteceu dentro da nave, tudo que os ETs falaram, o alerta que os ETs davam sobre o uso de armas atômicas e tudo mais, papapá. Entendeu? Só um minuto aí. Uma pergunta, se tem alguma teoria do porquê certas pessoas e não outras, no caso dele foram várias, né? Qual o critério para a escolha das pessoas? Você tem alguma teoria a respeito? Tem.
Veja, por que esta pessoa ou aquela? Então os ETs, na verdade, eles escolhem a dedo as pessoas que eles vão dar contato. Primeiro, nesta época, eles não queriam dar contato para nenhuma autoridade governamental, nenhuma pessoa que fosse realmente influente nos destinos de nossa civilização. Objetivo principal. Lembra o modelo? Nós temos um modelo planetário, temos civilização. Esses indivíduos, eles cuidam da experiência kármica de toda a civilização. Ou seja, se eles quiserem mudar os destinos, os rumos da civilização, eles o fazem a qualquer momento. Mas o objetivo não é esse. Durante 4 a 5 mil anos, por que o homem ficou em guerra? A guerra nunca desceu uma nave para mudar o planeta. Mesmo quando Jesus veio, o objetivo não era mudar a ordem do planeta. Porque o projeto estabelecido para as almas viverem uma experiência planetária é essa. Só que devido ao fato, o planeta Terra estar próximo do final do ciclo planetário, o final do projeto Terra, essas intervenções elas começam a acontecer para fazer o chamado, a separação do joio e do trigo, para acordar uma série de pessoas de que vocês não estão sós, que você tem seu lado espiritual, que você tem, mas isso você tem que buscar individualmente. Nós não podemos intervir e forçar vocês a ver esse lado. Isso é uma coisa de experiência kármica individual de cada um e da própria karma coletivo da humanidade. Então, o fato deles escolherem pessoas que não tinha nenhuma influência na humanidade, na civilização, era uma pessoa simples, humilde, é exatamente porque o desejo deles não era causar uma profunda interferência. Apenas um chamado. Ok? Então, usa a inteligência. E aí eles escolhem essas pessoas fazendo 2 análises. Até eles têm que consultar, os ETs lá em cima, eles consultam os mentores kármicos das pessoas antes de dar o contato. Porque eles sabem que vai interferir na vida da pessoa. Eles sabem que vai mudar totalmente a vida daquela pessoa. Porque todas as vezes que você tira uma pessoa desse mundo e leva para uma outra realidade, a hora que você traz ela de volta, a história é outra. Você sabe que os astronautas, os astronautas da Apollo 11, do projeto Apollo, aqueles que foram para a Lua, e foram constantemente seguidos por objetos não identificados, por uma raça inteligente, o tempo todo. E eles fotografavam, viam, inclusive a hora que estiveram na Lua. Por que vocês acham que quando esses 2 astronautas, principalmente os que pisaram na Lua e o que ficou sozinho, quando eles voltaram, eles viraram pessoas totalmente religiosas? Um virou pastor, crente, outro estudioso da Bíblia, sumiram da mídia, não quiseram falar. E nós assistimos uma palestra do Neil Armstrong aqui em São Paulo, do astronauta. Veio para o Brasil várias vezes. Quando nós fizemos essa pergunta para ele, ele falou o seguinte, olha, a NASA nos preparou muito, mas muito bem para irmos para a Lua, mas não nos preparou para voltar para a Terra. Vocês entenderam ou não? Porque veja bem, quando você vai para a Lua, e você olha o seu mundo lá, desse tamanhinho, flutuando no nada, revolto de bilhões de estrelas assim, ó, e você indo embora. E não se esqueça que em 69 era a guerra do Vietnã, estava muito conflito aqui na Terra. E ele fala assim, naquela bolinha lá, está todo orgulho, todo ego, todas as guerras, todo conflito humano. Tal, e eu aqui longe de casa, empenhado em um monte de coisa, e outro planeta crescendo aqui na minha frente. A mente desse cara, ela saiu fora da humanidade, do mundo. O cara pensa tanto, ele medita tanto, ele questiona tanto, que a hora que ele volta para a Terra, a experiência de voltar, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele passou por uma experiência transcendental, certo? É idêntico a um abduzido. O cara é tirado dessa realidade, vai dentro de uma nave de ETs, de seres de alta tecnologia inteligente, leva, o cara faz uma viagem, às vezes mostra a Terra para ele lá distante, e depois traz ele de volta. Pior, porque ele vai contar a história, ele é humilde, simples, um camponês, às vezes ele vai contar isso, todo mundo, você é louco, ninguém acredita nele, ele fica totalmente desacreditado. Psicologicamente, isso é terrível para aquele indivíduo, porque só ele viveu aquela experiência. Ele não pode dividir com ninguém. Ele não pode dividir a sua experiência com ninguém.
Só aconteceu isso com eles ou teve outras missões depois que também aconteceu esse tipo de coisa? A maior parte dos astronautas que foram viajar distante para a Lua passaram por experiências semelhantes. A reação na volta é a mesma. São pessoas que começam a repensar seus valores de vida, são pessoas que começam a questionar muito a própria programação militar, porque a maior parte dos caras que foram eram militares. Eles eram da Força Aérea Americana, eles eram treinados como soldado, como militar, aquela cabeça quadrada para obedecer ordem. De repente o cara vê que não é nada disso, cara. Que tem milhões de muita mais coisa que Deus, cara. O cara começaram a pensar em Deus. Pra você ter uma ideia, você tem uma ideia de uma coisa complicada? Não sei se foi o segundo ou terceiro grupo que pousou na Lua. Quando o cara pousa na Lua, você sabe o que ele faz? Ele lê a Gênesis mosaica. O cara pega o livro da Bíblia e começa a ler. Ele começa a ler, de tão chocado que ele estava com toda aquela experiência. Ele lê em voz alta e é gravado, e é filmado ele lendo a Bíblia. Entendeu? Então é óbvio que o indivíduo passa por experiências místicas, ele começa a questionar. O que é isso, esse universo todo que eu estou vendo aqui, cara? Você não sabe o que é isso. Você, quando você olha para o céu, você vê uns pontinhos de estrela meio embaçado, que a cidade tem umas nuvens. Você não vê, você não tem um contato com o espaço, com o céu. Mas sai fora da atmosfera terrestre, você vai ver o que é aquele treco lá para cima. É monstruoso, é um vazio e aquele céu repleto de estrelas que você fala, meu Deus, o que é tudo isso aí? A visão é estarrecedora. Provoca uma mudança de consciência profunda, profunda no ser. Então esse é um tipo de síndrome. Então os abduzidos têm a mesma síndrome, a síndrome do contatado. Então, os ETs tinham esse tipo de situação. Às vezes ele convida, no caso do George Adams, que a nave pousou, veio conversar, conversou, convidou, ele foi, não foi uma abdução. Certo? Foi um convite. E ele veio e os ETs estavam interessados em conversar com ele, certo? Dar um contato, passar uma mensagem, porque sabia que de alguma forma ele ia reproduzir. Eu lembro que quem, depois de um tempo que levava o George Adams para tudo quanto é parte do país fazer conferências, era um coronel. Era um coronel. Um coronel que gostou da história dele, acreditou no trabalho dele, assessorava ele onde ele ia, sabe? Entendeu? E foi um fenômeno. Só que a ciência e os cientistas achavam que ele era um maluco, um louco. Onde você viu? Né? ZT dá contato para esse cara aqui e nós estávamos lá em cima, tudo lá reunido, não vai lá falar com nós. Então, já por esse aspecto, ele já considerava uma bobagem. Porque é o ego, né? Aquela pretensão. Por que vai dar contato para aquele rapaz? Não é. Claro que isso é falso. Claro que não tem nada a ver. Exatamente. Então, vamos lá. Então, neste caso, o contato era dado para essas pessoas com o intuito de, mais uma vez, chamar a atenção da humanidade, chamar a atenção e não provocar uma intervenção. Então, mais uma vez, muita gente, na época, existia uma febre por ufologia, nos Estados Unidos, no mundo. Então, esse caso foi para a televisão, foi para as rádios, jornais, revistas, livro que ele próprio publicou. Vocês estão entendendo? Então, isso foi um boom. Muita gente se ligou de ufologia na época. E até hoje, a ufologia é uma coisa extremamente fascinante. É extremamente fascinante esse campo de estudo. Eu sempre falo, quem é mordido pelo vírus da ufologia não sara jamais. Sempre vai ficar curioso e envolvido com essa busca. Porque eu considero o maior de todos os fenômenos do século XX e XXI. Essa vai ser a grande revelação. Essa vai ser a chamada terceira revelação. Vocês conhecem aquela história do Moisés, né? Moisés era a primeira revelação, depois Jesus é a segunda e a terceira é o UFO. Muito bem.
Então, e os ETs começaram a fazer vários tipos de operações aqui na Terra. Então, existia um tipo de operação que era realmente de se mostrar. Tá? Ó, se mostrar, porém sem intervir. Estavam atentos só para dar um chamado. É como o espiritismo. Dá um contato aqui, faz um fenômeno ali, tal, mas nenhum espírito vai se materializar e conversar com o presidente Bush, conversar com o Putin, fazer uma intervenção espiritual, porque seria idêntica, né? Jesus materializando, agora eu vou falar com o Bush. Não, senta aí que o negócio agora é comigo. Entendeu? Essas forças não tinham essa autoridade, porque a lei kármica e a experiência kármica da humanidade tinha que prosseguir. De acordo com o nosso próprio livre-arbítrio, com as nossas ações. Porque a humanidade, ela tem muito resgate kármico do passado para resgatar. Você não pode intervir. É a lei, é o projeto que está dentro da lei. Está tudo certo. Para os ETs está tudo certo. Não tem nada errado. As pessoas estão vivenciando a sua própria existência kármica. Colhe aquilo que plantou no passado. Se nós estamos colhendo guerras, conflitos cada vez mais sofisticados, porque a vida inteira a humanidade plantou isso lá atrás. E ela vem rodando só. Porque nós temos que entender, em primeiro lugar, do ponto de vista espiritual, por que nós viemos à Terra? Por que estamos aqui? Por que o comando organizou um puta de um projeto para encarnar as pessoas aqui? Porque se você pensar bem, então não encarna nem ninguém, né? Já acorda o negro lá em cima. Antes de encarnar. Qual a necessidade de encarnar? Então, nós temos que fazer uma pesquisa muito séria para entender o porquê de um projeto tão elaborado, criar corpos biológicos, colocar almas aqui, para as pessoas viverem suas experiências aqui na Terra, para depois que a coisa está pegando fogo, está pegando o corpo, você teve intervém? Não pode. Entendeu? Aqui tem um projeto, por isso que eu chamo de projeto, isso aqui é um projeto. Ele está dentro das regras da lei kármica. Quando as pessoas vão melhorando, vão se aperfeiçoando, o chamado avatárico separa elas. E elas vão buscar a luz. Elas vão ouvir a mensagem dos grandes mestres, Jesus, a mensagem do Buda, vão fazer uma jornada interior. E elas começam a sair do projeto Terra mediante ascensão. Ok? Muito bem. Então, mostrar sem intervir. As abduções era parte desse projeto de mostrar sem intervir, no sentido de dar contato para o ser. Dar contato para o homem, mas para alguns homens que realmente não tinham influência. Por quê? Sempre as pessoas me perguntam, sempre, em qualquer lugar que eu vou fazer uma palestra de ufologia, conversar, a pergunta é a mesma. Mas o Jô Soares, inclusive, fez essa pergunta no programa dele para o cara que estava entrevistando de ufologia. Mas eu nunca vi uma grande autoridade ter contato com o ET. Só o Zé Ninguém lá, o cara no campo, o camponês lá, o bêbado, o vagabundo. Esses caras veem disco voador, andam em disco voador. Eu quero andar, quero ver, não vejo. E ele faz um desafio no ar. Eu quero que os ETs apareçam para mim, venham para aparecer para mim aqui. É exatamente isso que os ETs não querem. Vocês estão me entendendo? Porque se uma pessoa pública como o Jô é abduzido por um disco voador, ou ele dá um puta num contato, como deu para o Adames, que ele volta, a hora que ele vai abrir a boca numa TV, o poder de influência dele é muito grande. De convencer. Então, nos planos dos ETs, Jô está fora. Porque não é objetivo. O objetivo não é intervir, porque se fosse o objetivo intervir, já tinham feito há muito tempo e com as pessoas certas. Nos postos certos que influenciariam a humanidade de uma forma positiva. Não é? Bom. Agora, todos os outros tipos de contato que vai ser. Agora, tem um tipo de contato que é a abdução. Que vai ter dois tipos de abdução, ou vários tipos de abdução. Ou seja, a abdução seria aquele contato involuntário. O indivíduo não está preparado, é uma pessoa comum,
E o ET vai lá e pega ela, forçosamente leva ela para dentro da espaçonave. Na marra, vamos assim dizer. Então tem dois motivos. Algumas pessoas, todas as pessoas que sofrem esse tipo de intervenção, coisa que não aconteceu com a Adamski, todas elas passam por minucioso exame médico dentro da espaçonave. Ó, minucioso. Eu tenho um caso que eu investiguei pessoalmente, porque essa menina ela foi abduzida, ela e a prima dela, as duas, em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Ela tem uma história toda contada. A revista dela foi matéria na revista Planeta, revista UFO. Ela já apareceu em off, ela não gosta de mostrar a cara dela na televisão muitas vezes. Mas ela não se mostra, ela não gosta. E essa moça ficou, ela passou um tempo na minha casa em Campinas, quando eu morava em Campinas, eu tentando explicar, investigá-la, auxiliá-la, porque ela teve uma síndrome pós-contato muito forte. Ela ficou muito perturbada após essa experiência. Tá? Então, veja bem, mas só que os ETs não deram contato para ela. Os ETs abduziram, simplesmente eram os pequenininhos. Ela ficou totalmente assustada, profundamente assustada. Tá? E essas pessoas passam por um minucioso e intrincado exame médico dentro dessa espaçonave. Calma. Não fiquem nervosos. Eu vou explicar tudo por quê. Calma. Nós estamos aqui para isso. Nesse minucioso exame, eles tiram amostra de unha, amostra de pele, amostra de cabelo, tiram amostra de sangue. Eles fazem coleta de muita, mas muita coisa do nosso corpo biológico. Chega ao cúmulo de tirar óvulo das mulheres, tirar sêmen dos homens, porque para eles essa parte é muito importante. E chegam a implantar objetos de alta tecnologia no interior das pessoas. Físico. Não é nem astral. Porque não vamos falar depois de implante astral. Implantes de objetos que num exame nosso aqui de alta tecnologia aparece. E esses objetos já foram retirados de pessoas e analisados por cientistas. Nesse caso, eles não dão contato para a pessoa, nem conversa A mais B. Ele abduz a pessoa, existem várias técnicas de abdução, várias formas de abdução. A forma como ele abduz, a gente já vai explicar, tem muitas técnicas. Mas essa pessoa é levada, é colocada numa maca, a pessoa fica glog, eles têm uma técnica de mexer mentalmente com a pessoa, aparelhos de tipo arma de raio que ele dá, paralisa a pessoa e mexe com a mente dela, eles têm um poder mental violento, até psíquico, eles olham para você e você já era, você já pagou, fica dormindo, você põe, ele faz todo o exame que ele quer. Eles chegam a tirar fezes da pessoa, enfia tubo para cá, tubo para lá, tira tudo, a amostra, tudo que você puder imaginar. Coloca a pessoa de volta, deixa a pessoa meio gloga, a pessoa não lembra direito o que aconteceu, tal, e vai embora. Tá? Vai embora. Esse tipo de operação foi feito muito, mas muito. Chega ao cúmulo de uma investigação desse Buddy Hopkins chamar esses seres de intrusos, intruders. Porque chegava ao cúmulo de você ter sua casa totalmente trancada, não precisa ter disco voador, aí nem tinha disco voador na jogada. Totalmente trancada, e essa pessoa, de repente, o quarto ficava todo iluminado, aí apareciam os seres no quarto, pegava a pessoa que estava no quarto, entrava por um portal, fisicamente, tudo isso. Levava essa pessoa embora,
fazia tudo isso aqui, trazia de volta, deixava a pessoa ali e ia embora. E o Buddy Hopkins vai contar a história, e isso é verdade, isso que eu vou falar. Tá? E existe um seriado que o Spielberg fez para a televisão, chamado Taken. Vocês já ouviram? O Taken. Taken significa abdução, a palavra em inglês. Né? Retirado, abduzido. Né? A palavra é taken. Só que o Spielberg inventa muita coisa babaquice que não existe na realidade, né? Do meu ponto de vista. Mas, sequencialmente, é assim. Os ETs, vamos supor que hoje ele abduz uma criança de 3 anos de idade. Ele abduz. Leva. Traz ela de volta. Essa criança não sabe. Vocês acreditam que durante a vida inteira dessa pessoa, ela é abduzida mais de 50 vezes? Eles vão abduzindo ela de época em época. Quando ela está com 7 anos, ela está com 14, quando ela está com 21, quando ela está com 28. Especificamente, nas datas específicas, o ZT vai buscar ela. Ou seja, eles são responsáveis, depois nós vamos entender o porquê. Estou só explicando os fatos, depois a gente vai entender o porquê, o que é que eles estão fazendo. Mas que eles têm um acompanhamento minucioso de todo indivíduo que ele contata, ele tem. Ou seja, se o ET der um contato para você ou te abduzir, ele fica responsável por você pelo resto da vida. Porque ele interferiu no teu karma. Então ele vai ter que te acompanhar, vai ter que dar uma assistência constante no seu projeto de vida. Mas essas pessoas, a maioria dessas pessoas, nunca se lembrou de nada. Tem pessoas que o Buddy Hopkins investigou, ele fala assim, olha, Laércio, tem pessoas que foi abduzida mais de 50 vezes e nunca se lembrou de absolutamente, nem tem noção de que foi abduzida. Porque abduz ela de noite, enquanto ela dorme. A pessoa está dormindo no quarto, os ETs entram, continua dormindo, leva ela embora, faz todo o exame, faz tudo, traz ela de volta, bota ela na cama, ela só lembra de um sonho, às vezes umas coisinhas que sonhou com ET, sonhou não sei o quê. Tão avançada é a tecnologia dos ETs. Ou seja, se os ETs quiserem, por isso que eu estou falando, se ele quiser te abduzir, ele não precisa vir com um puta disco voador, fazer um puta escarcéu na cidade, sabe, chamar a atenção de todo mundo. Quando eles usam o disco voador, é exatamente com segundas intenções. Que segundas intenções? Só com essa, mostrar sem intervir, porque eles não precisam. Por quê? Segundo, se eles quiserem, olha o que eles fazem, presta atenção. Todos vocês que são espiritualistas, que estão me ouvindo, vocês acreditam, vocês vão em centro espírita, não vão? Vocês veem, não está cheio de espírito ao nosso redor? Esses espíritos não são dotados de uma grande tecnologia? Eles não fazem curas, cirurgias espirituais, o diabo a quatro? Os ETs, eles podem vir em espírito, em corpo astral, com a tecnologia, chegar perto de você aqui, analisa você inteiro com os equipamentos dele, olha, vê tudo que ele precisa, tira toda a informação que ele quer e vai embora. Não precisou te abduzir, não precisou te fazer isso, porque eles sabem tudo sobre nós. Eles são seres que operam na outra dimensão, eles controlam tudo, como o teu guia espiritual, como o teu mentor karma, eles sabem tudo de você. Agora, há a necessidade, como eles são, os ETs, são os verdadeiros construtores e projetistas deste corpo biológico, todas essas operações, eles chamam simplesmente de operação manutenção, é um projeto novo que eles estão preparando para a humanidade. Após a transição do ciclo planetário, Terra, eles vão implantar uma nova raça na Terra, novos corpos biológicos. Porque vai haver uma mudança genética profunda na estrutura biológica do ser humano. E eles estão preparando essa transição. E outra, eles também são responsáveis por manter uma estrutura, por exemplo, senão, se eles não mantêm o controle, dá uma epidemia, mata todo mundo. Uma epidemia de AIDS mata todo mundo, então eles ficam no controle, eles conseguem injetar alguma coisa no sistema para abarrar o avanço daquele vírus. Né? E eles ficam controlando coisas que você nem imagina que já poderia ter destruído a humanidade há muito tempo. E eles intervêm.
Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou contar uma história interessante para vocês, né? Deixa eu pegar uma cadeira para me sentar aqui. Peraí. São 2 casos ufológicos interessantes que vocês vão analisar. São reais, investigados e comprovados cientificamente. Existia uma cidade no México, na década de 90 agora, não é uma coisa de lá atrás não, hein? Agora, na década de 90. Bem do interior do México. Bem do interior. Isso até passou numa reportagem dos arquivos extraterrestres, um seriado que passa, né, na Discovery, não, na Discovery não, no History Channel. Né? Então a história é a seguinte, então tem um médico mexicano, desse vilarejo, muito distante, ele começou a receber pacientes com muita enxaqueca, dor de cabeça. Né? Começou, aí veio o segundo paciente, terceiro, quarto, todo mundo com os mesmos sintomas, tinha vômito, diarreia e uma forte dor de cabeça. Ele falou, puta, pronto, está uma epidemia, algum vírus aqui, né? Está pegando essa turma. Você está entendendo? E começou a aparecer 1, 2, 3, começou a aparecer uns 30, 40 casos. Ele falou, não é possível. Ele investigava de todas as maneiras e não conseguia achar a resposta. Aí o que ele fez? Tirava amostra de sangue, mandava para a capital para ver se tinha vírus, uma infecção virótica, bacteriana. Nada. Aí, ele demorou para investigar. Aí as pessoas começavam a melhorar. Tá? Ele falou, bom, então não é mortal, né? Ninguém está morrendo. Mas aí começavam a aparecer novos casos. E aí chegou uma mulher, com uma puta dor de cabeça, uma forte dor de cabeça, e ele começou a falar, escuta aqui, me conta alguma coisa, eu quero saber a história disso aí, onde você mora, tal lugar, o que houve de estranho, tem alguma coisa diferente que você fez, alguma coisa diferente que aconteceu na sua vida? Ele falou, diferente, só umas luzes que aparecem lá perto de casa todo dia de noite, que fica voando para baixo, para cima, rodando lá. Ou seja, uma delas descreveu o fenômeno UFO. Aí, quando ele pegou o prontuário de todos os outros pacientes e chamou os pacientes de volta, todos eles relatavam luzes, disco voador, objetos luminosos no céu. E depois eles apareciam com essa forte dor de cabeça. Então, o que ele fez? Ele pegou o último paciente com muita dor de cabeça, muito mal, levou para a capital e submeteu ele a uma tomografia computadorizada. Resultado, aparece dentro da cabeça do cara objetos de 1 centímetro de tamanho, coisa grande, lá implantado lá dentro. Às vezes tem um que pareceu 2, mas numa região do cérebro que era inacessível por cirurgia. Não dá para tirar esse negócio. Se for mexer, você mata o cara. E tipicamente eles tentavam entender a estrutura do objeto, ela parecia como se fosse um objeto metálico. Às vezes assim, físico mesmo, aparecia nos registros, e ele tem a fotografia da tomografia, todos os exames, tudo comprovado, o diâmetro, o tamanho, e depois eles começavam a acompanhar, falaram, não dá para cirurgia, não dá para tirar. Mas ele percebia que não estava matando, com o tempo isso ia sumindo, desaparecendo, dissolvendo, e desaparecia na pessoa. Ia tirando a tomografia, ela desaparecia. E os sintomas da pessoa também desapareciam. Ela curava, ficava normal. Mas eram pessoas que não sabiam que tinham sido abduzidas, que tinham sido passadas por essa intervenção cirúrgica de alto porte. Você tem uma ideia? Se você assistir o filme Intruders, vai ter uma cena lá que o ET deita a moça, pega uma sonda, enfia pelo nariz dela e vai levando. E coloca lá dentro da cabeça. Pois você acredita que essa menina que veio passar o Campinas, antes desse filme Intruders, ela descreve exatamente esse tipo de exame, os caras enfiaram pelo nariz dela, e ele fala assim, olha, e eles ficavam do lado vendo por uma televisão o negócio andar. É como se fosse uma câmera, né? A gente faz, né? Você vai enfiando uma sonda e deixou uma bolinha lá dentro da cabeça dela. E tira. O filme Intruders retrata exatamente esse tipo. O filme Intruders tem uma moça que é a protagonista do filme, o nariz dela começa a sangrar. Certo? E ela tem sonhos de ET, ela tem sonhos de seres, de lugares estranhos. Aí quando ela vai no médico, né, o médico
né, vê o nariz sangrando, faz um exame nela, olha, tal, tira uma radiografia tal, do nariz, fala, poxa, quero dar parabéns para o médico que cuidou de você. Por quê? Nossa, eu nunca vi cirurgia tão perfeita. O cara era otorrino, né? Nunca vi uma cirurgia tão perfeita. Que é uma cirurgia tão perfeita? Eu nunca fui no médico, nunca entrei no hospital. Não, mas como? Pelo amor de Deus, aqui tem 4 cirurgias de alta sofisticação que só pode ser feito nos mais modernos centros médicos do país. Falei, não, mas eu nunca fui em centro médico nenhum. Esse é o filme Intruders. E ele escreve, esse filme é baseado em fatos reais. Aquela moça existe, aquele pessoal existe, todo mundo existe. E essa pessoa nem sonhava que tinha sido abduzida. E nesse filme ele vai relatar que ela realmente é abduzida desde criança. E o filme coloca uma situação que eu não sei até que ponto isso é verdade. A situação é essa. Ele pega a menina, uma mulher de 20, 18 anos, inclusive no caso ela tem um namorado, mas está tempo sem transar com o namorado. Então ele pega, o ET leva ela embora. Aí quando ela volta grávida. Ela fica grávida, como se alguém implantasse geneticamente um óvulo nela, tá? Plantasse artificialmente um óvulo fecundado. Como você fazer fecundação in vitro, né? Ou seja, bebê de proveta. Né? Então, só põe no útero dela. E ela começa a ficar grávida, mas não teve relação com ninguém. Aí, quando ela chega no 3º, 4º mês de gravidez, os caras abduzem ela de novo e ela volta sem o feto. Os ETs retiram o feto dela. Isso é um treco forte na casuística ufológica. Tem grandes conferencistas apresentando esse tipo de pesquisa, esse tipo de experiência. O Intruders mostra isso. Mas os Intruders depois no final criam uma puta polêmica que ninguém sabe. Ó, a verdade é a seguinte, o fato acontece? Acontece. Por quê? Ninguém sabe. Então se você for assistir Intruders, eles vão inventar, né? Que eles estão criando seres híbridos, né? Misturando humano com ET para dar uma raça. E até parece, depois no final do filme, um ETzinho lá meio com os olhos azul, que é o olho da mulher. Mas tudo bobagem isso aí, tudo bobagem. Tudo bobagem, tudo bobagem. Sim, certeza. Entendeu? Então, na verdade, o tipo de pesquisa e experiências que essas inteligências estão fazendo é apenas biológica. A alma é outra história. Vocês têm que começar a colocar na cabeça de vocês, sempre, diante de qualquer análise do fenômeno ufológico, vocês têm que fazer a seguinte análise. Nunca vão se esquecer disso, senão vocês nunca vão entender nada do que os ETs fazem. E como eles fazem e por que fazem. Tá? Vocês têm que partir sempre desse princípio que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui o comando planetário Terra, espiritual, que está lá no plano das dimensões superiores, comandando todo o projeto Terra, em todos esses níveis. Se você pensar os ascensionados como Jesus, Buda, serve a esse comando. E esse comando convoca para essas dimensões uma série de raças operacionais, de várias, com tecnologias muito diferentes. Esses caras coordenam tudo. São eles que consertam as máquinas aqui, consertam tecnologia, as cidades, coordenam as cidades. Quando qualquer ação é feita neste corpo biológico, é esses caras que saem daqui e fazem essa operação a mando do grande comando sideral. Não é nenhum invasor, não é nenhum alienígena, não é nenhum invasor que o comando espiritual não saiba, não é não confederados. Porque as pessoas falam, olha, fazem isso com o humano, não explica nada, onde se viu, invade a nossa liberdade e tudo mais. Veja o que você faz com os animais aqui na Terra, né? Você chega ao culo de comer eles e acha que está certo? Né? Quando você quiser falar, fala aqui no microfone. Pode falar. Então, as abduções são permitidas. Com certeza. E são monitoradas. São monitoradas e com autorização. E com objetivos. Com objetivos. Só que esses objetivos é exatamente difícil do humano entender, né? Principalmente do materialista, né? Um ufólogo materialista vai entender qual é o objetivo do grande comando sideral da Terra, espiritual, central.
Eles não estão preparados para entender. Eles não estão nem preparados para entender que o ET é um espírito. E com capacidade científica de operar na matéria a hora que quer. Porque o ET ele tem tecnologia para mudar de dimensão a hora que quer. Ele materializa, desmaterializa, volta, vai. Para ele, navegar interdimensionalmente é a mesma coisa que navegar entre as estrelas. Não tem problema para ele. Tá? Então, nesse nosso primeiro encontro, nós estamos realmente discutindo todas essas questões para que pouco a pouco vocês vão acordando que existe uma operação complexa. Em relação a esses implantes, eles são sempre com intenções positivas, boas para a pessoa, porque você falou, não existe o mal tal, mas como você assistiu aquele fogo, como é? Fogo no céu. Então não é agradável passar por aquela situação. Essa garota que você falou, ela se sentiu mal, teve choque, as pessoas têm que fazer regressão, né? Não é uma experiência muito agradável de se passar. Então, como é que você vê isso? Porque a pessoa escolheu isso antes de encarnar, passar por isso. Vamos lá. Veja bem, você nunca deve se esquecer que cada ser humano que está aqui, encarnado, cada ser humano encarnado faz parte de uma ordem cósmica maior. Certo? Faz parte de uma ordem cósmica maior. Quer você goste ou não, quer você aceite ou não, ou você tenha um grau de inteligência na Terra aqui preparado para isso ou não, quando há necessidade, as forças superiores intervêm. Se lasque, meu filho, para entender isso depois, para interpretar isso depois. Isso, no fundo, é crescimento para você. Porque aquilo que eu disse, quando uma inteligência avançada intervém na tua vida, isso é uma obra divina. Só que no começo, você pode achar que é do demônio. Exatamente como o caso da Bianca, do Hermínio e Bianca, eram pastores crentes da Testemunha de Jeová. Imagine o impacto psicológico para aquele cara. Hoje, se você conversar com o Hermínio, ele dá graças a Deus de ter passado por essa experiência e ter crescido tanto, senão ele estava pastor crente até hoje. Vivendo aquela vida atrasada, decadente, confusa, né? Não, no momento, nós julgamos até mal a intervenção. Podemos até passar diarreia, vômito, porque quando você entra em contato com energias avançadas, seus chakras se desequilibram. E é esse desequilíbrio que faz você ter essas reações todas. Tá? Depois eu vou explicar o caso doméstico, por exemplo. Se você tem vilarejos assim, às vezes você tem uma população, um tipo de biotipo, um tipo de população que pode estar sendo infectada por doenças que iriam detonar. Quando eles implantam essas coisas no cara, eles podem simplesmente eliminar geneticamente a ação de doenças, vírus, bactérias que futuramente iriam atacar, que eles já estão prevendo isso. Você quer ver que interessante? Um dos famosos casos, se vocês têm acompanhado a ufologia brasileira, pela revista UFO, pela televisão, não tem essa história de que os ufólogos foram lá em Brasília, loucos para que o governo brasileiro liberasse documentos sobre ufologia no Brasil, da Força Aérea Brasileira? Tem? Bom, e eles insistiram que o governo liberasse um dos casos mais famosos da ufologia brasileira, investigada pela Força Aérea, no Pará. É o famoso, chamado Operação Prato. Então, a Força Aérea Brasileira foi chamada, lá no Pará, numa região ribeirinha, tá? Para fazer uma investigação devido a fortes luzes e um fenômeno muito estranho que estava acontecendo na região. Popularmente, presta atenção, popularmente o fenômeno que estava acontecendo naquela região foi batizado de fenômeno chupa-chupa. Sério, ficou conhecido como fenômeno chupa-chupa pelos ribeirinhos, pelo povo simples da região. O que era esse fenômeno? Aparecia, porque lá é muito calor, certo? As pessoas geralmente dormiam até fora de casa em redes. Certo? Dormiam assim, pegando a rede na árvore, puta calor, deitavam, ficavam na rede. De repente aparecia na floresta luzes, tipo naves pequenas, luzes. E eles descreviam o seguinte: saía um raio de luz da nave, um raio de luz, e pegava no braço da pessoa. Pegava no braço assim, ficava. E aquela pessoa dormindo, não acordava. Certo? No dia seguinte, essa pessoa tinha sensações estranhas, fraqueza, moleza, desânimo. Presta bem atenção. E quando essas pessoas iam passar por um exame médico, percebia que ela estava com anemia. Ou seja,
eles retiravam sangue da pessoa e retiravam uma quantidade, às vezes, razoável de sangue da pessoa. Por essa técnica, sem abduzir. Eles não abduziam. Mas isso foi uma operação que durou meses, meses e meses. Esse chupa-chupa, o pessoal morria de medo do chupa-chupa. Ficou uma coisa terrível. Aí a Força Aérea Brasileira, o prefeito da cidade, as autoridades convocaram o Exército para investigar. E o Exército foi lá com um determinado comandante. E, cara, você não tem noção. Os UFOs desciam e ficavam em cima do Exército, da Força Aérea. Os caras filmaram, fotografaram. Os UFOs voavam baixo, beirando o rio, faziam de tudo lá. E eles filmaram. E durante tempo, meses, a Força Aérea ficou lá fazendo essa pesquisa de campo. E tem um dado fantástico, oficial, positivo, e a Força Aérea vetou. Depois eu vou explicar para vocês por que os governos no mundo inteiro vetam qualquer informação sobre fenômenos ufológicos do grande público. Qual o interesse de fazer isso? Qual o interesse de fazer isso? Esses animais, então, foi Fala. verdade? Esses animais que... Não. Em outro lugar, em outra época. Esse chupacabra que aparecia lá, não sei o que eles chamavam de chupacabra. Fala bem perto do Os microfone. animais apareciam sem uma gota de sangue. O chupacabra é outra história. É outra história que não tem nada a ver com ET, com UFO, nunca foi comprovado nada a ver com ET. E outro, o chupacabra nunca foi comprovado na verdade. É um mito, que sempre quando se investigava a fundo, verificava que era uma onça, era um animal assim e assim assado. Não tem inteiro. A onça faz isso, a onça chupa sangue. A onça, ela morde a garganta e chupa o sangue mesmo da vítima. A onça faz isso. Tá? Ela lambe, ela fica lambendo, chupando tal, depois vai ver que não tem sangue, porque ela chupa tudo. A onça tem hábitos animais assim interessantes. Tá? Então, esse fenômeno, o famoso fenômeno chupa-chupa, é um tipo de experiências ET que tem a comprovação da nave física, o exército foi lá. Agora você me perguntem, eles usaram uma tecnologia mais avançada que não precisava abduzir o cara, levar o cara para dentro da nave, porque a única coisa que eles estavam interessados é o sangue. Eles precisavam daquele sangue, talvez, vamos supor, tem muito caso de malária, muita doença, um monte de coisa lá, que eles vão criar antídotos e vacinas e vão injetar nessas pessoas depois. Com alta tecnologia, com a tecnologia avançada desses seres, você controla epidemias em massa, você controla o biotipo genético, coisas e tecnologias que nós nem sonhamos que eles estão desenvolvendo ainda a nível genético, que nós não sabemos. Porque é aquela história, vai numa tribo indígena, pega uma amostra de sangue do índio, você traz para a cidade, e depois vai tentar explicar para o índio o que você está fazendo com o sangue dele. Ele vai entender? É a mesma coisa o ET querer explicar o que ele está fazendo com o nosso sangue, com o nosso material, porque são tecnologias e ciência tão avançada que para nós não sabemos o nível de operação, a que nível essas inteligências avançadas estão operando. Vocês não se esqueçam que eles são os construtores e os projetistas de nosso corpo biológico. Eles sabem tudo sobre o nosso corpo. Tudo. Vocês terem uma ideia, vocês estão falando, essa seria uma intervenção sem contato. O General Showa conta uma história, presta bem atenção. Aí vocês vão entender o que é abdução, o que é uma intervenção, qual o poder que esses caras têm. Isso o General Showa viveu pessoalmente, viveu fisicamente essa história e contou em congressos, contou aqui em Campinas, na minha casa, num congresso que eu trazia o General Showa para fazer conferências. O General Showa sempre foi um grande ufólogo e tinha uma fazenda em Goiás, em Alexânia, Goiás, que depois eu vou contar, vou abordar mais casos, porque envolve paranormal. E esse homem na fazenda Alexandre era um paranormal, um sensitivo. E sempre aparecia discos voadores, luzes no céu nessa fazenda. E o general começou a investigar com o grupo dele, ele ia para a fazenda. No livro Mergulho no Hiperespaço, e tem outro livro que ele escreveu, chama Parapsicologia e os Discos Voadores, né? Ele tem esses dois livros célebres dele. Ele vai contar essa história, né? Do caso Alexânia, tal. Para resumir o assunto, que depois eu vou entrar mais em detalhe nessa história, ele tinha uma enteada que ficou com mal de Chagas, doença de Chagas. Coração incha, você sabe, né? Tal. E estava internada no hospital de base de Brasília, com os dias contados para morrer. O médico tinha dado no máximo 30 dias de vida.
E nesta época o general fazia essa investigação, já tinha tido contatos. E ele chegou para esse sensitivo e falou assim, escuta aqui, ó, os ETs não podem ajudar, é a única esperança que eu tenho. Você, tá. O cara falou assim, faz o seguinte, traz essa enteada aqui, né, essa pessoa aqui na fazenda, que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Aí o general falou, pô, como é que eu vou tirar a mulher internada no hospital, lá na UTI, quase arrebentada lá, né? Coração desse tamanho. O general Show chegou lá no hospital, foi inventar uma história para os médicos. Falou, o negócio é o seguinte, minha filha vai morrer, minha interna vai morrer, ela vai morrer. Vai, não tem outra solução, não tem cura, está num estágio avançadíssimo, não tem mais jeito. Então faz o seguinte, eu quero que vocês liberem minha filha, porque eu quero que ela morra em casa. Vocês não tem nada para fazer, eu cuido dela em casa, eu quero que ela morra na minha casa, eu quero que ela morra aqui. Ah, tá bom. Conseguiu, ele era um general, né? Conseguiu toda a liberação, levou a filha para casa, no dia seguinte ele levou ela para Alexandria, Goiás. Às 11 horas da noite, o sensitivo fala, vem aqui comigo, vamos levar ela. Pegou ela na maca, levou ela no meio do campo, que era um descampado muito grande. O general foi lá, colocaram ela no chão. O sensitivo ficou em pé. O general falou para o general, se afaste, por favor, vai embora. O general foi a 100 metros de distância, em cima do morro, e ficou lá. Não deu 10 minutos, veio uma nave no céu em zigue-zague, assim, brilhando lá no horizonte, vem vindo, cresce. Tamanho de um Fusca. Para a uns 50 metros de altura, em cima daquele dois. E sai um raio de luz de lá. Aí parece um ser, macacão. A coisa funciona só assim, o ser vai, chega até a pessoa, arranca do cinturão dele uma coisa, e simplesmente chega na garganta, aqui no pescoço da pessoa, faz assim, ó. Ele passa o negócio, só assim, ó, tipo um estilete, passa. Volta, enfia o bastão, despede do cara, do sensitivo, baixa da luz, a luz puxa ele para cima, a nave vai embora. Essa operação dura 5 minutos. O general Shoa vai lá, pega a enteada dele, leva para casa, vai ver que tem tipo, parece um cortezinho aqui feito com estilete, muito pequeno aqui no pescoço da pessoa. Bom, para encurtar a história, a mulher está viva até hoje. Depois daquele dia, o coração começou a diminuir, acabou a doença de Chagas da mulher, sumiu, está viva até hoje. O general morreu antes dela. Uma intervenção física, operacional e a favor, kármica, mudou karma. Isso, exatamente. Então, você vê, não é todo mundo que os ETs podem intervir dessa maneira. A não ser que exista uma remodelação kármica, certo? Ou uma situação que possa ser reestruturada, os mentores, isso aí vai ser importante para a intervenção planetária, vamos fazer. Que tecnologia eles têm? Eles escutam o que ele quer. Bota uma coisa na sua cabeça, os ETs têm uma tecnologia, uma ciência. Se você tiver um cara que morreu, está enterrado lá, fedendo, eles ressuscitam o cara, se quiser. Entendeu? Eles têm uma ciência tão avançada, a operação deles é tão sofisticada, tão avançada, a tecnologia deles é tão avançada. O cara foi lá, deu uma vacina na mulher, né? Uma vacininha, vai embora, pronto. É como você pegar, o cara tá mal, chega lá, dá 2 gotinhas na boca do cara, vai embora, né? É mágica, né? Mas o que tem por trás daquilo, né? Toda uma ciência. É tão sofisticado. Então, veja bem, nós temos operações de seres extraterrestres de todas as formas aqui na Terra. A minha experiência com os seres extraterrestres, ela vai muito longe. Eu, ultimamente, durante uma época da minha vida, quem me conheceu uns 20 anos atrás, eu era uma pessoa que eu falava muito sobre mim. E o que acontece? Formava um grupo em torno do Laércio, assim, como se eu fosse um Deus contatado, aquela coisa do ET. Depois de um tempo, eu recebi instruções do alto para me fechar. Não falar absolutamente mais nada que acontecia comigo e da minha vida. E para mim me afastar. Aí os grupos terminaram, e eu fui fazer meu trabalho sozinho, e eu comecei realmente a fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Eu aprendia e passava a informação.
E uma vez uns amigos meus chegaram até mim, né? Porque eu acabei conhecendo um monte de raças diferentes. E tem um comandante muito alto aí, né? Um cara assim. Aí veio um ser, ele fica de longe assim, e vem um e fala assim para mim, olha, a sua missão é a seguinte. A sua missão é falar para as pessoas, é levar até as pessoas e mostrar às pessoas quem nós somos. E qual o nosso verdadeiro papel nessa humanidade. Esse é o seu papel. Você aprendeu, você está aprendendo conosco, e você vai fazer isso. Você vai ser instruído para isso. Rapaz, eu falo assim, mas escuta aqui, não tem alguma coisa? Eu falei assim, presta atenção, por esse cara que estava aqui, esse cara não era o comandante da nave era um outro que estava lá. Eu falo assim para ele, mas escuta aqui, não tem alguma coisa de concreto que você possa me dar? Para eu convencer as pessoas de que vocês existem, vocês são reais? Porque eu sabia que a hora que eu fosse falar, eu estou lascado aqui, né? O nego fala, você é louco, você não, você viu, para com isso. Dá um pedaço da nave, uma tecnologia avançada, para provar que vocês existem. Então, cara, quando eu falei isso, o cara de lá vem, falou assim para mim, presta atenção. Escuta aqui, você tem fé em nós? Você acredita realmente em nós? Eu falei, claro. Então é só isso de concreto que você vai levar. Vá e cumpra o seu dever. Aí ele falou assim, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Depois desse dia, ele falou assim, antes dele ir embora, e nós prometemos a você que aonde você estiver e for falar em nosso nome, nós estaremos ao seu lado. Ele fez assim, se afastou. Você não sabe com quem você está falando. Você acha que você está conversando com o Zezinho da esquina, com o cara ali? Com o pastor, não sei não. Você está falando com inteligências aqui, ó. Você está falando com Jesus, você está falando com o cara que está lá no alto escalão do Projeto Terra. Presta atenção no que aconteceu. Essa era uma raça específica, era uma raça bem operacional de controle. São raças avançadas aqui de cima. Humanos, bonitos, altos. Presta atenção. Depois desse dia, nunca tinha acontecido isso antes. Primeira conferência que eu fui dar de ufologia, depois dessa época, foi uns 15 dias depois, foi numa cidade de Amparo, presta atenção, foi exatamente na Câmara dos Vereadores da cidade. Sobre ufologia, tinha umas 150 pessoas. Mas, cara, a hora que o cara me anunciou, pegou o microfone e falou, professor Laércio, muito prazer, boa noite, tal. Passou o microfone. Quando ele passa, quando eu falo assim, boa noite, você não tem noção, desce um facho de luz do meu lado, assim, mas só eu vejo, tá? Isso aí já é uma outra dimensão, é o sensitivo paranormal. Desce um facho de luz, assim, eu assusto até paro um pouquinho, sai 2 caras do facho de luz. Um dá a volta atrás de mim aqui e fica aqui. E outro fica lá. Eles ficam assim, ó, 2,5 metros de altura, 2,5 metros de altura, parado. Não se movem, olha para mim de vez em quando, não interfere diretamente em mim, porque eram as primeiras vezes eu estava até preocupado. O cara ficou ali. A hora que eu falei, boa noite, até um outro dia, o cara sai de lá de trás, se junta com esse outro, sobe o faixa de luz, ele, vamos embora. Não. Só ficou, ou seja, o que ele falou? Aonde você estiver, nós estaremos ao seu lado. Vá e cumpra o seu dever. Só que depois disso, você não sabe o que foi acontecendo depois disso, né? A história vai longe, cara. Aonde eu vou, ele sempre vai estar do lado, ou se não é ele, é outro, mas sempre tem gente. Hoje aqui, tem gente. Plano invisível, acompanhando a gente. É aquela velha história, se vocês acreditam que os espíritos estão ao nosso lado, se você tiver essa visão de espíritos, que hoje são espíritos, eles estão sempre do nosso lado também. Basta sintonia. Se você tiver sintonia, se você tiver a capacidade de entender todo esse processo operacional, eu simplesmente estou cumprindo o meu dever. Comigo, gente, depois nós vamos falar, no próximo ciclo, na próxima etapa, no próximo módulo, nós vamos falar sobre
ufologia sensitiva, paranormais e ETs. Aí se você vê que eles escolhem alguns que vai fazer fenômeno, e explode luz e faz o diabo, certo? Você vê que tem muitos indivíduos que são fenômenos ufológicos. Chama atenção, milhares de pessoas. O meu papel não, eles me encararam, e é engraçado, o mais engraçado de todos, que eles sempre quando vão conversar comigo, eles chegam até mim e falam, como é que vai, professor? Eles me chamam de professor. Entendeu? Porque é o que eu sou. Uma vez eu até brinquei com eles, mas por que vocês me chamam? Porque é o que você é. Nós respeitamos você pelo que você é. Assim como ela fala assim, ela falava assim como eu vou diante do meu comandante, eu respeito porque ele é meu comandante. Né? E você cumpre o seu dever. E o meu dever é o quê? É ser um professor, é ensinar, passar a mensagem, mostrar à humanidade o que eles são. E eu estou mostrando para vocês o que eles são exatamente isso aqui. Eles são alienígenas, não estão invadindo a Terra, não estão aqui para fazer o mal para a humanidade, muito pelo contrário. Estão aqui para dirigir a humanidade desde que ela é a humanidade. Mas no seu caso, eles querem de uma forma discreta, quer dizer, quando você começou a chamar muita atenção, eles pediram para você se calar. Exatamente. Então, não é uma coisa um pouco contraditória, porque a sua missão é transmitir conhecimento, mas não para multidões, para pequenos grupos. Eles que trazem as pessoas. Como é que... Isso, você percebeu que eu estou exatamente nesse esquema ainda. Mostrar sem intervir. Mostrar sem intervir. Então, é devagar, vamos devagar. Certo? Então, nesse caso, o sensitivo pode, muitas vezes, estar percebendo um extraterrestre e não um espírito desencarnado? Com certeza. Às vezes, as pessoas que não têm experiência no meio ufológico confundem muito espírito com ET. Ou é um ET, mas ela pensa que é um espírito de luz. Principalmente se vem na forma humana, bonito, né? Um macacão, uma roupa. Você não sabe se aquele cara é ET, se veio de fora, se é do comando, se é um espírito ascensionado, ou se é um espírito do plano de luz apenas, um anjo. Toda essa confusão, né? Você não sabe. Se você não tiver experiência, você não sabe. Se ele não se identifica, você não sabe. Ele tem que chegar e falar para você, olha, eu sou um ser assim, vindo de outra estrela, estou aqui em missão na Terra, tal, a serviço do seu comando, que todos os ETs que operam na Terra não são ETs maus, todos eles têm essa autorização para operar. Se esse comando não operar, não autorizar, não chega ninguém de fora aqui na Terra. É tudo altamente controlado, é tudo altamente sofisticado. Senão já tinha pegado uma raça à toa aí, vamos supor, de ET, já tinha vindo, descido, dando contato para todo mundo e tal. É exatamente isso que eu vou falar para vocês. Todo mundo acha, tem aquela velha história, não, porque os americanos têm contato secreto com os ETs. Na área 51, está lá, tudo um monte de bobagem. Tá? Nós vamos discutir nesse seminário exatamente essas histórias, esses casos, e vou mostrar por que é uma grande bobagem. Tá? Essas raças avançadas, inteligentes, você acha que eles têm interesse em ficar maquinando com o governo? Ficar maquinando com o governo americano em prol de toda a estrutura da humanidade, todo o ser humano? De jeito nenhum. Na verdade, as autoridades militares não sabem absolutamente nada do que está acontecendo. Exatamente como esses caras da Força Aérea Brasileira foram investigar o chupa-chupa, lá ficaram mais perdidos que segue tiroteio, né? Diante daquele puta fenômeno, sem saber o que fazer, eu faço o que agora? É? Vocês estão me entendendo? Complicado. Complicado. Da mesma coisa, qualquer autoridade americana não tem a mínima noção do que é esse fenômeno. Principalmente porque são materialistas, né? Como é que você vai interpretar um fenômeno que é altamente transcendental, que transcende todas as esferas da materialidade, com a sua visão materialista? Pode falar. Então, como fica o nosso livre-arbítrio? Não fica, né? O nosso livre-arbítrio nunca existiu. Isso é uma bobagem. Eu tenho uma palestra aqui, exatamente com esse tema. Olha o tema da palestra, o livre-arbítrio. Nessa palestra eu discuto profundamente
Que tipo de livre-arbítrio o ser humano tem encarnado num corpo na superfície de um planeta? Com os seus graus de liberdade totalmente restringido. Nós somos prisioneiros da matéria, do corpo. Da mesma forma que o espírito, quando morre, ele fica preso em cidades astrais. Ele não tem liberdade aqui para fazer o que ele quer. Ele está dentro de um projeto, de regras, de leis cósmicas muito sérias. E quando você encarna num corpo, você esquece de tudo. Você está vivendo uma experiência densa, kármica. A única liberdade que você tem é andar aqui na superfície da Terra, que é redonda, né? Você está preso no fim das contas. Só que o planeta é muito grande, né? Então você não tem a sensação que você está preso, mas no fundo você está. Você está encarnado, aprisionado num corpo, arrastando essa matéria cheia de doenças, cheia de experiências, cheia de dores, sofrimento, angústia. Que livre-arbítrio que você tem? O cosmos está inteiro aí, ó, bilhões de galáxias. Vai lá, vai para a Lua, vai viajar para Marte. Você tem liberdade de ir para Marte? Você tem liberdade de ir para Órion agora? Então, o nosso livre-arbítrio é altamente restrito. Ele existe, mas é restrito. Eu falo assim, né? Eu falo que o nosso livre-arbítrio é idêntico àquele livre-arbítrio que você dá quando você prende um indivíduo numa cadeia. Você fala, você pode fazer, você está livre para fazer o que você quiser dentro da cadeia. Né? Ou o cachorrinho que você prende no fundo do quintal. Fica livre, você acha que o seu cachorro está livre, né? O meu cachorro está lá em casa, soltei no quintal. Mas no fundo você prendeu ele está preso. O livre-arbítrio dele foi recerceado, porque ele gosta de andar para o mundo, passear, para todo lado. Né? Então, na verdade, você tem que fazer uma análise mais complexa. Para entender livre-arbítrio, você tem que entender todo o projeto Terra. E fazer a seguinte pergunta: o que é que eu, como alma, estou fazendo aqui? Nessas condições e dentro dessas regras. Aí você entende o que é livre-arbítrio. Aí você vai ver que o ET está no meio da jogada. Toda operação extraterrestre é uma operação levando em consideração todas as leis. Não, se você se suicidar, aí você cai num outro problema. Aí você assiste a minha palestra sobre suicidas. Né? Aí você vai ver o erro que você comete quando você se suicida. Aí que você está lascado. Aí que o teu erro é grave. Porque você tem que fazer a primeira pergunta: por que eu quis vir aqui? É uma experiência complexa vir na Terra, assumir um corpo, descer. Tem um motivo muito importante para você ter feito isso e aceitado isso conscientemente. Agora, no seu estágio inconsciente, se você dá um tiro na cabeça, achando que está resolvendo todos os problemas, mas não está. Aí você continua vivo com todos os problemas e sem o corpo. Ok? Então, eu quero que, para resumir esse capítulo, né, olha, os seres, eu não falei de uma coisa que eu preciso falar ainda rapidamente, antes que acabe. Além de, presta bem atenção, além dos ETs fazerem essas operações e implantar objetos, eles implantam um outro tipo de objeto não material. Vamos supor, para explicar para vocês o que é, desce um ET agora em espírito aqui, em corpo astral. Toda a tecnologia dele. Então ele vem aqui, ele pega um chip, um material astral e gruda na tua cabeça aqui, ó. Crack, gruda aqui, crack, gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui, e vai embora. Né? O paranormal olha, ele vê todo o negócio, às vezes piscando luzinhas, às vezes você mas o que é isso? Tinha época na minha vida que eu parecia uma árvore de Natal, o sensitivo falava. A médium olhava para mim, o que é isso? O que é isso? Às vezes eles enfiavam um capacete em você até aqui. Enfiavam um capacete mesmo, um capacete cheio de coisa, tal. Você ficava com ele uma semana com o capacete e tal. E eles fazendo modificações em você, adaptações, para você sintonizar, porque um homem que está aqui para sintonizar a frequência dessas energias é muito complexo. Então ele cria uma artificialidade em você para você entrar em contato constante com ele, está constantemente ligado a eles. Então, implantes de matéria astral. Certo? E esses implantes tanto pode ser externo ao seu corpo como interno ao seu corpo. Ele vai conectado ao corpo astral. E não é um implante físico, como em alguns casos aparecem até em máquinas, até em radiografias. Esses dois casos que eu falei para vocês. Tá? Mas vocês vão ver que a ufologia é um dos fenômenos mais complexos analisados pela humanidade hoje. Se você não tiver uma ampliação de consciência, jamais você entende o fenômeno na sua extensão total. Em relação à genética, que faz parte desse capítulo, né, vai haver mudança do código genético nosso, que em alguns livros diz que é GNA, de DNA para GNA. Essa coisa de DNA para GNA, esses nomes é tudo invenção nossa aqui, né?
Porque nós que demos o nome de ácido desoxirribonucleico, né? O famoso DNA, né? Agora, o que é GNA? Né? Alguém inventou esse nome em algum lugar, e pode ter certeza que não foi em laboratório científico do que o mesmo cara inventou DNA. Você está entendendo? Então, essa coisa de GNA que ele está falando é esotérico, e às vezes através de mensagens canalizadas, tá? Realmente, os ETs preparam uma grande mudança para o planeta Terra. Isso faz parte do projeto Terra. Essa discussão nós vamos fazer quando nós falarmos na semana que vem, não é essa semana, né? Vai ser num outro capítulo, onde nós estamos falando sobre a interferência e o papel dos extraterrestres nos momentos críticos da transição planetária. E depois nós vamos falar qual que é o papel dos extraterrestres e a chegada do Comando Astar após esse período crítico para a Terra e a implantação de uma nova civilização, de uma nova era. Porque o Comando Astar é um comando totalmente extraterrestre. Esse comando aqui é um comando que não é o Astar. O Astar vai assumir no lugar desse. Esse aqui é um comando kármico. Ele cria projetos para manter as pessoas dentro dessa condição. Quando há o final do ciclo planetário e a troca de comandos, esse passa das trevas para a luz. É um período das trevas para a luz. Isso já aconteceu várias vezes na Terra, após Atlântida aconteceu isso. Se vocês quiserem saber mais informações, é o Projeto Terra que tem essa sequência de informação toda. Você usa essa linguagem mentor kármico, o que vem a ser isso exatamente? Hã? O que vem a ser mentor kármico, que você chama? É o que mantém a humanidade sob a lei do karma. Mas é um espírito ou é um ET? Não. O comando não são pessoas. Esses comandos comandam o planeta inteiro. É só você falar o governo brasileiro. Bom, eu chego assim, o governo brasileiro. Quem que é o governo brasileiro? Fala para mim. É o Lula? O governo brasileiro são milhões de pessoas trabalhando, cara, para manter esse negócio funcionando. Concorda comigo? Quando eu falo o comando, ou usa a cabeça, quando eu falo comando planetário, aqui são milhões de pessoas, inteligências avançadas, trabalhando para manter isso aqui funcionando. Mas para intervir na sua vida, eles têm que consultar o seu mentor kármico. É, porque cada pessoa, cada alma que encarna na Terra, ele tem um mentor particular. Quem é esse indivíduo? Ah, quem é esse indivíduo? Aí você já está querendo saber demais. É um ET? Não, às vezes não é um ET, às vezes são mestres da sua horda espiritual. São humanos mesmo mais avançados que comandam a sua experiência kármica na Terra. Não é ET. Né? Ok? Então, as abduções, os implantes, as mudanças genéticas são reais. Estão preparando a humanidade para uma nova era, para um novo ciclo. Certo? Toda essa questão de tirar material genético, preparar, tirar cópias, eles estão preparando nos seus laboratórios grandes mudanças estruturais para a humanidade futura. Por isso que são raças especiais, são raças especializadas com tecnologia genética, outros que são especializados em engenharia planetária, sabe? E tudo é uma convocação muito grande para uma operação gigantesca que vai ocorrer em nosso planeta. Mais cedo ou mais tarde a humanidade vai acordar para as estrelas. Eles vão intervir. Mas só que vai acontecer muitas coisas para o resgate kármico da nossa própria humanidade antes. Um holocausto nuclear, questões humanas que precisam ser resolvidas no caráter da nossa própria geração kármica, para que depois então essas forças possam se manifestar, criando um novo período para a humanidade, uma nova era e um novo momento. As abduções, as aparições ufológicas, os grandes contatos são para chamar a atenção e acordar a humanidade para que esses eventos estão se aproximando. Só que eles não podem intervir agora como nós gostaríamos que ele interviesse. Falando para o governo, pousando em praça pública, aparecendo na Rede Globo, na CNN. Não pode. Tá? Então é isso. Muita paz.